Senhoras e senhores, convidamos vocês agora a adentrar em um espaço sagrado, um lugar de silêncio, luz e reflexão, onde o tempo já não corre como na terra, e onde as decisões tomadas durante a vida ecoam pela eternidade. O véu que cobre este palco representa o limite entre o mundo mortal e o mundo espiritual. Atrás dele, encontramos um cenário celestial, um ambiente calmo, sereno, envolto em branco, simbolizando pureza, esperança e espera. Aqui neste mundo invisível, aos nossos olhos terrenos, os espíritos aguardam resposta, aguardam libertação, aguardam redenção. Nossos personagens não estão mais entre os vivos. Eles caminham agora na eternidade, no mundo espiritual, onde ainda podem aprender, sentir e esperar pelas ordenanças sagradas que só podem ser realizadas por aqueles que ainda estão na Terra. Conheçam Eduardo Simões, que representará Antônio. Antônio, um homem sincero, mas que adiou as decisões espirituais mais importantes de sua vida. Sua impaciência e arrependimento são palpáveis. Anderson Diego Fagundes atuará como Carlos, um espírito convertido depois da morte. É sereno e cheio de esperança. Ele jamais conheceu o Evangelho durante a vida, mas aqui encontrou a verdade e a luz. Luciana Rodrigues atuará como Ruth, uma missionária no mundo espiritual. É cheia de compaixão e sabedoria. Seu papel é levar a verdade àqueles que esperam incansável em seu amor e serviço. E por fim, Dalílio Cavaleiro atuará como o escrivão, um espírito sábio e fiel, guardião dos registros eternos. Ele observa, registra e anuncia as boas ou duras verdades espirituais que cada espírito precisa enfrentar. Este é um drama que transcende o tempo, pois toca a indecisão que todos nós teremos de enfrentar um dia. Ele se passa além do véu, mas poderia acontecer com você. Convidamos agora todos a silenciar seus corações, abrir suas mentes e permitir que essa história fale diretamente à sua alma. Eu gosto de voltar, aí eu hei de entrar, sentindo o Santo Espírito, vou escutar e orar, porque o templo é a casa do Senhor, lugar santificado. Devo preparar-me neste chão, meu dever sagrado. O que você tem, Antônio? Parece preocupado. Essa canção me dá uma saudade de casa. Minha esposa estava sempre cantarolando ela aos domingos. Ela esperava que essa melodia pudesse quebrar minha resistência e eu me tornasse mais ativo na igreja. Isso foi o quê? Há 10 anos, creio eu? Sim, faz 10 anos. Mas ninguém pode imaginar o quanto amo minha esposa. Se eu pudesse vê-los outra vez... 10 anos que não vê a família. Já eu faz quase 300 anos que eu deixei a terra em meu lar. 300 anos? E você ainda se lembra deles? Sim, com certeza. Eu lembro tão bem como se fosse ontem. Sabe, é difícil de acreditar.
Sabe, a minha vida ela foi muito agitada. Eu até ajudei a colonizar a América. Então, você cruzou o Atlântico no Mayflower. Eu não estava nele, mas eu conheci muitas pessoas que estavam. Era um grupo muito destemido. É, tinham que ser pessoas destemidas mesmo. Não creio que eu me arriscaria tanto. Nas minhas viagens, eu cruzei o Atlântico 3 vezes. E a última delas foi a mais perigosa. E foi somente pela graça de Deus que nós conseguimos sobreviver e chegar até a costa. Então você morreu na América. Sim, eu morri no povoado da Nova Inglaterra. E a minha morte foi devido a sempre andar exposto e mal alimentado nas viagens. E a sua família? Ela estava com você? Não, minha família, eles nunca chegaram a conhecer a América, nem minha esposa e nem meus filhos. Seus filhos. Quantos eram? 3 garotos alegravam o nosso lar. E o meu navio partiu para a América cerca de um mês antes do nascimento do nosso 4º filho. E, na verdade, eu nem sei se era menino ou se era menina. Eu nunca soube os detalhes desse nascimento, acabei morrendo antes de receber essa notícia. Sua esposa deve ter sido corajosa para deixá-lo partir em viagens tão perigosas. Você disse que tinha 3 filhos. Eu também tinha 3 filhos. Um menino e 2 meninas. Aí qual era a idade deles quando você morreu? Uma tinha 2, a outra 3,5 e o menino tinha 6. Tinha 6, então hoje ele deve estar com 16 anos. Tomara que ele esteja bem ativo na igreja e cuidando de sua mãe também. Sim, ele cuidará de sua mãe. Tenho certeza disso. Ele era um menino muito bom. E a sua esposa? Ela era ativa na igreja? Era até demais. A gente tinha religião até demais lá em casa. É bom que uma mulher seja religiosa, mas não além do limite. Não me parece que você tenha recebido muita religião. O que você quer dizer com isso, Carlos? Ele quer dizer, meu caro Antônio, que se você tivesse sido bastante religioso, não estaria preso aqui. Bem, depois de 10 anos, você finalmente me deu a resposta. Estou preso aqui porque não fui bastante religioso. Se existe um Deus misericordioso, dê-me religião ou liberte-me deste lugar. Mas um homem não pode ser salvo em ignorância. Mas me diga, Antônio, por que você foi tão relaxado com as coisas da igreja? Por que você deixou de frequentar o templo? Bem, meus pais não foram casados no templo. Então por que eu deveria ser? Minha esposa estava sempre pregando sobre esse assunto. Ainda posso ouvi-la dizer: Antônio, Antônio, procure obter uma recomendação antes que seja tarde demais para irmos ao templo. Aí você pensou em casar-se no templo quando ficou noivo? Naturalmente. Mas como se pode obter uma recomendação para o templo quando o bispo exige e insiste que você pague o dízimo completo? Viva inteiramente de acordo com a palavra de sabedoria e que você frequente todas as reuniões da igreja. Sabe, a verdade é que os bispos fazem com que o número de pessoas que não vão ao templo seja maior do que o número de pessoas que vão ao templo. O dízimo, por exemplo. Não acho que está certo que o homem pague o dízimo completo quando está com as prestações de sua casa atrasado ou o seu seguro de vida. O dízimo, Antônio, é o prêmio que pagamos para o seguro de vida eterno. Você parece ter resposta para tudo. Afinal, quem era você na terra? Era Salomão? Meu caro Antônio, se você soubesse, ficaria surpreso. Mas, Antônio,
Eu gostaria de saber mais sobre você e a sua vida. Você pensou em ir ao templo depois de ter se casado? Sabe, muitas vezes eu me vi obrigado a fazer isso. Uma vez eu disse à minha esposa, quando namorávamos, se você permitir que o bispo nos case, prometo trabalhar bastante para levá-lo ao templo. Ué, o que aconteceu com essa promessa? O que aconteceu? O bispo quis que eu andasse na linha por um ano inteirinho. Um ano é muita coisa. Mas você ainda poderá ficar muito tempo aqui. E aí vai ficar sabendo o que significa chorar e esperar, chorar e esperar e esperar. E depois que você veio para cá, você mudou de ideia sobre o casamento no templo? Sim, creio que mudei. Aceitarei o trabalho no templo ou qualquer outra coisa que me tire deste lugar. Eu sinto muito que você não tenha sido convertido a esse grande trabalho enquanto ainda estava lá na terra. Fui convertido, mas não fui ativo na igreja. Não tinha tempo para fazer tudo o que esperavam de mim. Que tolo eu fui, em ser tão cego e tão teimoso. Olha só, você está querendo arrepender-se, Antônio. Minha querida esposa, tão paciente e tão boa, estava sempre ansiosa para que os nossos filhos nascessem sob o convênio. Por que fui tão obstinado? O bispo, em parte, foi o culpado. Ele não daria recomendação nem para um anjo. Mas lembre-se que o bispo não foi o culpado. Não foi ele que te impediu de entrar no templo, mas sim você mesmo. O bispo trabalha arduamente para trazer todos os membros ao reino de Deus. Antônio, meu amigo, o bispo e a sua querida esposa, eles queriam que você andasse direito, fizesse as coisas corretas. Eles sabiam que se eles trabalhassem todos os dias e ajudassem você a ser salvo, quão grande seria a alegria deles com você no reino de nosso Pai. Sabe, se eu pudesse voltar à terra, somente por um dia, que tolo eu fui em desperdiçar meu tempo. Esqueci-me completamente dos meus deveres com Deus e com a minha família. Bom, pelo menos você era um membro da igreja e possuía um sacerdócio. Qual sacerdócio você tinha? Bem, creio que eu era um mestre. Um mestre no sacerdócio de Arão? Que bênção! Já eu nunca fui batizado, nunca recebi o sacerdócio. Somente quando eu vim para esse lindo mundo espiritual é que eu fiquei conhecendo sobre esse maravilhoso evangelho. E eu soube que era verdade desde a primeira vez que eu ouvi. E Antônio, meu amigo, eu estou com um pressentimento, estou sentindo que alguém se lembrará de mim e fará as ordenanças no tempo em meu nome. Sim, e a pessoa que fizer isso se tornará um salvador no Monte Sião. Jesus Cristo fez um trabalho para toda a humanidade quando morreu na cruz. Eles lá na terra também podem fazer um trabalho no templo por nós. Eu beijarei os pés do homem que foi batizado por mim, ao invés de honrar e servi-lo por toda a eternidade. Sabe, eu estava pensando, o batismo, uma ordenança maravilhosa. É estranho que antes eu nunca tivesse ligado para isso. E aí, o apóstolo Paulo ensinou, né? Paulo disse: se vos batizeis pelos mortos e os mortos não ressuscitam, então por que batizeis pelos mortos? Aqueles que fazem esse trabalho de templo têm direitos e oportunidade de trazer muitas e muitas pessoas ao reino de Deus. É verdade, palavras não poderão escrever o dia que alguém se lembrar de mim e fizer as ordenanças no tempo em meu nome. Eu pense na alegria de viver no reino de Deus, com Ele, com seu Filho Jesus Cristo
E com o homem que foi ordenado e batizado em meu nome? Escrivão, há uma coisa que eu preciso saber. Sim. O meu batismo ainda é válido? Vamos ver aqui no registro, então. Bom, você foi batizado quando atingiu a idade certa. E por quem tinha autoridade. Quanto a isto, seu registro está perfeito. Então, o que é que está me detendo aqui neste lugar? Vamos ver aqui. Você foi confirmado membro da Igreja de Jesus Cristo. Ah, está aqui. Você não cumpriu com suas obrigações. Fui ordenado mestre no sacerdócio de Arão. Tenho certeza disso. Mas apesar de você ter sido ordenado ao ofício de mestre, você nunca cumpriu com os deveres que o seu ofício requer. Teria até sido melhor nem ter sido ordenado. Na Igreja de Jesus Cristo, aquele que é dado, dele muito é exigido. Você fala que nem meus ministradores. Olha outra coisa aqui. Seu registro de dízimo é ruim. Não é dízimo quando se contribui com dinheiro para o fundo de construção. Dízimo é 1/10 da sua renda. Diz o Senhor. Vamos parar com esse sermão? Tem outra coisa aqui que vai te deixar com muita preocupação. Aqui diz que você é um homem solitário. Não tem esposa, nem filhos e nem pais. Ora, isso é ridículo. Minha esposa pertence a mim. Eu a amo. Ela tem que ser minha. Ela era a mãe dos meus filhos na terra e ninguém pode tirá-la de mim. Diz aqui, casados até que a morte vos separe. A morte separou vocês. Ela não lhe pertence mais. Minhas intenções eram boas. Se Deus é misericordioso, por que Ele não me tira deste lugar? Fui batizado por quem tinha autoridade, um possuidor do sacerdócio. Não posso ser responsável por tudo. Deu-me uma explicação razoável se puder, por toda essa tortura de esperar, esperar e esperar. Antônio, eu lhe direi por que você precisa esperar. Por que, Carlos? O Senhor disse, eis que enviaremos o homem à terra para ver se farão ou não tudo aquilo que lhes for ordenado. Infelizmente parece que você não fez. Você não foi valente. Jamais gostei dessa palavra. Valente. Antônio, então, vamos continuar esperando aqui, eu e você, porque esta é a tortura deste lugar. Esperar e esperar eternamente. Olá, escrivão. Tudo bem? Olá, Ruth. Tudo? Chegou algum relatório dos tempos hoje? Não, mas chegarão a qualquer momento. Espero que minhas orações sejam respondidas. Algum dia alguém irá se lembrar de mim. Espero que alguém também se lembre de mim. Olá, Carlos. Como Ruth, está? tudo bem, vai ser prazer em vê-la novamente. Prazer. Eu gostaria de lhe apresentar um amigo, Antônio. Antônio, essa é minha amiga Ruth, ela é missionária aqui. Muito prazer em conhecê-la, Ruth. Prazer, Antônio. Parece preocupado com alguma coisa? Estou tentando arrepender-me e ser feliz. Quer ser feliz? Por que não? Então venha qualquer dia comigo pregar o evangelho àquelas pessoas que estão esperando há muito tempo. Tá bem. Espera aí. Mas para pregar o evangelho, precisa primeiro conhecê-lo. Se me permitir, eu posso lhe ensinar. Sim, obrigado. Foi você, Ruth, quem me converteu. Eu fazia parte da grande multidão, eu me sinto sempre
muito feliz quando você está presente. Obrigada. Lembra-se do dia em que você me ensinou? Eu lembro que eu me senti como se estivesse fascinado. Quando você veio, tomou-me pela mão e me ensinou. E eu sabia que eu estava ouvindo a verdade. Desde a primeira vez que eu ouvi, cada fibra de você sabia disso. Você realmente tocou meu coração. Realmente. Foi uma experiência gloriosa para mim também. Lembro-me do assunto. Era sobre casamento para toda a eternidade. Você lembra das palavras que citei? Com certeza. O Senhor diz: tudo que existe neste mundo, quer seja ordenado por homens, por tronos, quer por principados, poderes que não forem por mim ou pela minha palavra, serão derrubados e não permanecerão depois que os homens morrerem. Se o homem tomar para si uma mulher e não forem casados pela minha palavra, e fizerem um convênio, ele com ela com ele, seu casamento e convênio não será válido depois que morrerem. Portanto, quando estiverem fora deste mundo, não se casam nem são dados em casamento, mas são designados anjos nos céus, permanecem separados e solteiros, sem exaltação por toda a eternidade. Mas se um homem tomar uma esposa conforme a minha palavra, que é a minha lei, e pelo novo e eterno convênio, então seu casamento estará em vigor quando deixarem o mundo. Passarão pelos anjos para sua exaltação e glória. Eu nunca poderei esquecer essas palavras. Elas penetraram como um punhal no meu coração. Por isso que eu estou sem minha esposa agora. Porque eu fui casado pela lei dos homens até que a morte se separe. Mas que direito têm os homens de alterarem as leis e as ordenanças de Deus? Agora estou aqui solteiro e sozinho. Eu nunca senti tanta falta assim da minha esposa. Agora eu sei realmente que é bom que o homem não esteja só. E até quando eu teria que esperar aqui pelo meu destino? Você, meu caro amigo Carlos, terá que esperar até que faça o casamento no templo por você. Os que vivem na terra têm o direito de fazer as ordenanças do Evangelho por aqueles que estão aqui. Alguém vai ser batizado por você, receber o santo sacerdócio por você, selar você, a sua esposa e seus filhos. Eu agradeço a Deus por esse admirável e glorioso plano. Se eu pudesse voltar à terra, somente por um dia, diria ao povo o quão importante é o trabalho no templo. Creia-me, completaria minhas ordenanças depressa. É uma pena que você não possa voltar à terra. A morte o surpreendeu e o seu trabalho não ficou completo. Gostaria de poder dormir e nunca mais acordar, ou qualquer outra coisa que me tire deste lugar. Antônio, este mundo não consiste somente na infelicidade. Ontem tive o privilégio de participar de um agradável acontecimento. Um homem que esperava por sua esposa durante séculos finalmente a encontrou. Seus tataranetos foram ao templo e, unindo em nome de seus avós, foram selados para toda a eternidade. Espero um dia ser tão feliz quando eu for selado aos meus pais. Ruth, é isso! É isso que eu estou esperando! Ser selado a minha esposa para toda a eternidade. E você teve essa oportunidade. Não me fale mais da oportunidade. Eu sei que tive, eu sei que... Tenha um pouco de paciência, Antônio. Tenha paciência, Ruth. Mais do que eu tenho tido. Quanto tempo ainda vai demorar para que os relatórios do templo cheguem? Virão a qualquer momento. Antônio, vamos você e nos prepararmos para trabalhar nos templos durante o milênio. Pense no privilégio de trabalhar juntamente com o nosso Salvador. Sim, Antônio. Se você for digno,
Será uma coisa maravilhosa. Está bem. Se pudesse mencionar alguma coisa que eu possa fazer, sem preciso ter dignidade, valentia ou paciência, eu ficaria muito feliz. Está bem. Faremos o possível para atender o seu pedido. Ó, chegou. Chegou registros das ordenanças do templo que foram feitas hoje. Eu sinto uma paz no meu coração, como no dia que eu aceitei o Evangelho. Eu também. Não posso compreender o que vocês estão falando. Carlos. Carlos, a Ruth é sua filha. Ruth, é minha filha. Aquela criança que eu nunca conheci. Sim, sua filha. Hoje ela foi selada a você e a sua esposa para toda a eternidade. Ruth, minha filha, que alegria, que felicidade. E aqui tem outras notícias boas, cara. 3 filhos foram também hoje selados a você. Isso é maravilhoso. Quer dizer que ficaremos juntos depois de tanto tempo? Eu tenho uma coisa para lhe dizer. Desde o primeiro momento que o vi, sempre orei para ter um pai como você. Tem algo para dizer? O mesmo aconteceu comigo. Quando você pregava o Evangelho para mim, eu sempre pensava como eu queria ter uma filha como você. Nossas orações foram respondidas. Mas me conte sobre sua mãe. O que aconteceu com ela depois que eu morri? A tragédia de sua morte quase a matou. A triste notícia chegou 2 dias após o meu nascimento. Minha querida esposa, eu ficarei tão feliz quando puder vê-la novamente. Mamãe tinha 65 anos quando faleceu. Mas ela teve 10 netos. Carlos, não se esqueça, esses netos também pertencem a você. É verdade, eu sou avô. Sim, você é um avô muitas e muitas vezes. E foi um dos seus tataranetos que descobriu o seu nome e levou o seu nome ao templo para fazer as ordenanças. Diz aqui também, ó, que através de vocês, muitos descendem de você. Mais ou menos uns 17 mil pessoas. 17 mil. Isso é quase inacreditável. E será um pai de uma grande posteridade. Ó, tem um momento aqui, ó. Aqui estão outras instruções. Carlos, você e sua filha devem partir imediatamente. Lá fora tem um mensageiro especial esperando vocês. E vos levarão a seus filhos e a sua querida esposa. E vocês podem ir já. Que a alegria desse momento fique para sempre com vocês. Antônio, meu amigo, faça o voto que você receba boas notícias em breve. Adeus. Eu estou torcendo por você. Adeus. Adeus, Senhor. Adeus. Muito obrigado. Adeus. Adeus. Por que isso não aconteceu comigo? Se minha esposa me ama, ela deveria ir ao templo e fazer as ordenanças por mim. Por que estará adiando tanto?
Não posso viver sem ela e meus filhos. Faz tanto tempo que não os seguro nos braços. Gostaria de saber o que é que eles estão fazendo agora. Sinto uma tristeza no meu coração. Chegou novos relatórios do templo. E é sobre você, Antônio. Não pode ser verdade. Não gostaria de dar essa notícia. Antônio, hoje a sua mulher e seus filhos foram selados há outro ano. Eu sempre fico triste quando tenho que dar esse tipo de notícias, mas você tem que saber sobre a grande tragédia da sua vida. O homem que tomou seu lugar chama-se Jaime, um membro fiel e verdadeiro da Igreja de Cristo. Ele trouxe paz e felicidade ao seu lar, coisa que você não conseguiu. E a felicidade deles é imensa, não tem limite. Não acredito que minha esposa me amasse. Sua esposa amou sim, mas também compreendeu o plano de salvação, o qual foi ensinado pelo Salvador Jesus Cristo. Ela quis a exaltação para seus filhos e para si mesma. E ela só poderia ter isso com um esposo que pensasse como ela. Eu deveria ter sido esse esposo. É verdade. Então, por que ela não foi ao templo e fez as ordenanças por mim? Ela não quis arriscar-se, né? Como ela iria saber se você aceitaria as ordenanças? E agora? O que vai ser de mim? Antônio, a sua sorte fica à disposição da misericórdia de Deus. Mas mandamos esta mensagem de volta à terra, esperando que influencie a todos os homens. Pois eis que esta vida é o tempo para os homens prepararem-se para o encontro com Deus. Não deixem o arrependimento para o fim. Porque depois desse dia de vida que nos é dado para prepararmos para habitar na eternidade, se nós não aproveitarmos esse tempo, virá a noite tenebrosa, o qual nenhum labor poderá ser executado. Minha vida foi desperdiçada. Eu perdi tudo o que era mais precioso para mim. E hoje eu posso ver que eu fui o único culpado. Antônio, aconteceu comigo. Tenho ótimas notícias para mim. Ouça isso. As minhas ordenanças lá no templo acabaram de ser feitas. Você sabe o que significa isso? Que eu estou livre. Eu estou livre. Livre e posso partir imediatamente. Por favor, Antônio, tome conta desses registros até que receba instruções. Não perca a fé. Alguém vai lembrar de você. Se aconteceu comigo, poderá acontecer com você. Adeus, felicidades. Tu
agradecer a todos vocês por estarem aqui conosco, nos alegrando com a presença de vocês. Tenho certeza que muitos de vocês talvez tenham saído, vão sair daqui com algumas dúvidas, porque muitos são visitantes e talvez não tenham entendido muito bem em função da doutrina que é pregada aqui. Mas na saída terá pelo menos 2 missionárias, que a gente chama de sister, que vocês podem conversar com elas, dar um endereço, dar o telefone, e receberão em seus lares não só uma escritura para poder estudar, mas toda a orientação necessária para que vocês possam entender um pouco melhor do que aqui foi dito, nesse espaço, nesse pouco tempo que foi dito aqui. Agradecemos mais uma vez a vocês, a esses atores, e quem quiser autógrafo e fotos, passe no camarim. Muito obrigado, boa noite a todos. Alguma pessoa boa que